Olá, sucateiros! Bem-vindos ao SucataCast. Eu sou o Diego Mandu e hoje seremos um tanto quanto sérios. Vamos falar de um mal que todos nós podemos sofrer. E o pior, não temos como controlar. Aqui o tema é ansiedade. Do meu lado estão eles, a dupla de ansiosos que comigo formam um trio, Júlio, o Café, Pirizola. Café talvez não seja a solução. E Lucas, o Mestre Abrel. Tremedeira é sempre o primeiro sintoma de uma crise. Sigam meus bons para esse podcast maluco. Tá legal. Fica calmo, fica calmo. Eu tô calmo. Tô falando pra mim mesmo. Vamos lá, pessoal. Hoje o tema é ansiedade e para quem não sabe, e provavelmente não sabem mesmo, nós três do Sucata somos ansiosos. Sofremos desse mal que, junto com a depressão, pode causar muitos problemas. É engraçado que é em escada, né? Que eu sou o menor, né? Eu, literalmente falando. O Lucas é o do meio, não, o Mandu é o do meio e o Lucas é o que mais se ferra com ansiedade. Pior que é o seguinte, né? Eu e o Lucas somos praticamente a mesma altura, né? Mandou Então, no o caso- quê? Tipo, 2 centímetros a mais que eu. Mas assim, em grau de ansiedade, é nessa sequência que o Júlio falou. Talvez eu sofra... Não, na verdade eu acho que eu sofro menos ansiedade do que vocês. Porque vocês sofrem um pouco mais. Sério? Não, mas tem um porém. Não, eu acho que você, às vezes, com antecipação das coisas, você é o mais extremo de nós três. É que eu desapareço durante as minhas crises, né? Então, é difícil vocês saberem quando eu realmente tô tendo uma crise ou não. Porque simplesmente eu sumo, eu não dou sinal de vida mesmo, E entendeu? tem um porém. O meu tipo de ansiedade é diferente da de vocês dois. Ou será que Né? não? Também. O meu porque, assim, até onde eu sei, né? Porque isso é uma parada muito íntima pra ser, assim, categorizada. Acho que cada um sabe das suas limitações. O meu tipo de ansiedade é a ansiedade social, que é muito diferente da ansiedade, da transtorno de ansiedade, né? Sim, exatamente. E eu sofro da ansiedade, desde os meus 15 anos, né? O Lucas tá com 22, né? 22, né, Lucas? 22. Então, o Lucas Eu tá com sofro de 22. ansiedade. Tá, eu sempre tive ansiedade, mas assim, sofri de ter crise mesmo desde os meus 18, 19, por aí. Então nós temos ansiedade há bastante tempo e podemos falar com propriedade que é algo que não é legal. E você, de repente, né, na sua casa, você pode ter uma pessoa com ansiedade, ou você mesmo ser uma pessoa ansiosa, e não reparar como é que se diz? Os sintomas desse mal, né? Então, Só pontuando aqui que eu queria falar, isso aqui não é um podcast sobre ansiedade em si. A gente vai comentar sobre a ansiedade, a gente vai falar sobre, mas é mais as nossas experiências, até porque nenhum de nós três é especialista, né? Nenhum de nós três é psicólogo ou psiquiatra. Sim, nós somos especialistas em lidar com as nossas próprias ansiedades. E ainda assim falhamos, porque miseravelmente. por mais que a gente procure... Exatamente. Por mais que a gente procure fórmulas de combater a ansiedade ela vem armada pra tudo. Entendeu? É tipo você lutar com uma coisa que não dá pra você ter uma ideia de como ela vai vir dessa vez, sabe? É como se fosse um cajun daqueles monstros gigantes e você, sei lá, é um Power Ranger, só que você não tem Megazord. Ó. O Lucas falou na abertura e o primeiro sinal realmente é a tremedeira, né? O bater de pernas de repente.
Por exemplo, uma característica bem comum, eu acredito, porque nós não pesquisamos nada, nós vamos falar realmente das nossas crises de ansiedade, então não vamos falar com propriedade nem nada. Talvez, se vocês quiserem, a gente mais pra frente volta no assunto, mas a ideia é falar da gente mesmo. Se você entende do assunto e quer participar, entre em contato com a gente, que a gente vai te receber aqui com o maior prazer do mundo, né? Porque eu acho que tanto ansiedade como depressão, qualquer tipo desses tipos de doença, né? Porque são doenças, eu acho que seria legal um dia a gente trazer, de fato, uma pessoa que entenda do assunto pra cá. Então, se você tá ouvindo o podcast e achar interessante, nossa, eu queria participar, eu acho que que eu poderia adicionar mais esse podcast, entre em contato com a gente que a gente te recebe aqui. E outra, a gente vai falar também um pouquinho como a gente lida, mas procura um psicólogo, vai ser legal. Mesmo que você não tenha ansiedade, só vai, uma terapia vai fazer bem. Eu não sei, desculpa, Lucas e Mandou, mas eu não lembro a história de vocês antes, né? Tipo, quando vocês começaram a ter, mas a minha é cabulosa. A minha é tensa. É aquele velho ditado, cada um sabe onde o seu calo dói, né? Então, somos 3 pessoas ansiosas, cada um lida de uma forma, cada um tem características diferentes da ansiedade, mas uma em questão, que é o caso do bater de perna, por exemplo, quando você tá começando a ter você sente que você tá naquela fissura, e aí você começa a bater as pernas uma na outra, bater coxa ou ficar balançando os pezinhos, é um sinal de ansiedade, meu amigo. Então você procurar um psicólogo, procurar uma ajuda, uma terapia, como o Júlio disse, realmente faz sentido. Total. Mas só pra pontuar, a ansiedade, ela é uma coisa normal, coisa comum. O problema é quando a ansiedade chega no nível pra te fuder. Aquele nível... Chega no nível de virar um transtorno. O nível, por exemplo, você não consegue fazer nada, você começa a ter efeitos físicos. Então, um problema da ansiedade, na realidade, não é quando ela vem sozinha. Você ser uma pessoa ansiosa porque gosta de ser pontual, você ser uma pessoa ansiosa porque não vê a hora de sair uma revista em quadrinho que você está esperando, isso é normal, mas só que geralmente a ansiedade ela não vem sozinha. Ela vem com a depressão, ela vem com outros malefícios psicológicos que, infelizmente, você não tem como prever que vai acontecer contigo. Não só quando ela vem com alguma coisa acompanhada, mas de fato, quando ela vira transtorno, é muito difícil de lidar, cara. Porque a partir do momento que ela vira transtorno, geralmente vai ter alguma coisa física, sabe? Pelo menos a grande parte das pessoas que eu conheço que sofrem de algum problema de ansiedade, elas têm algum efeito físico que afeta elas junto com a ansiedade. Eu mesmo falei, a tremedeira, etc. Cara, eu quando tô muito, muito, muito ansioso, eu não consigo fazer muita coisa assim que requer destreza não, cara. A minha... como que se fala? A minha habilidade, né, motora, ela fica muito ruim. Não só a motora, a concentração muito também. De pessoa pra pessoa. Concentração nem se fala. Mas assim, eu digo de efeito físico, sabe? Que você pode perceber pelo corpo da pessoa. Tem gente que fica, tipo, a temperatura corporal sobe, tem gente que, sei lá, fica enjoada e por aí vai. O famoso suar frio. E outras coisas também. A ansiedade, quando ela me ataca, cara, eu fico com medo de conversar com as pessoas, saca? Eu fico com... a minha paciência vai embora. Eu começo a gaguejar com muito mais frequência. Eu fico, sabe, bipolar, me dá vontade de chorar. Entendeu? É horrível, pessoal. Por isso que a gente tá fazendo esse podcast, exatamente para ajudar vocês a identificar esse mal e procurar uma ajuda. Então, eu lido com ansiedade desde os, sei lá, 5, 6 anos de idade, com efeitos catastróficos. Eu sempre tive problema para me enturmar, sempre ficava ansioso. Nossa, mais um dia com aqueles pessoais esquisitos da escolinha, o qual eu tenho que interagir. Eu tô fazendo aspas, mas não sei porquê. Então, a ansiedade, além de
baixar minha imunidade, que era uma coisa muito linda. Eu ficava doente, às vezes era mentira pra não ir, mas às vezes eu realmente ficava. E acontecia coisas como eu tive incontinência urinária por muito tempo por causa disso. Eu tive problemas que eu realmente não conseguia controlar o meu intestino, então eu fazia na roupa, porque não conseguia ir no banheiro a tempo. Sim, é uma das causas. E além disso, suar frio pra caramba. Era tenso, era o Mr. Freeze, né, na escola. Então era sempre o recluso. Mas aí eu tratei. Hoje em dia é uma mucosa mais... Como eu descreveria a minha ansiedade hoje? Eu não sei nem descrever essa fase. Essa bosta, também. Mas também, igual o Mandu falou, eu também gaguejava pra caramba. Eu sou um ex-gago, porque eu tenho dislexia. Então, mistura ansiedade com dislexia. Fudeu. Eu evitava falar, eu não falava, gente. Eu era ser calado. Até então, quando chegou lá pros 15 anos de idade, minha voz deu aquela leve engrossada. Ela ficou mais grave, sabe? E eu tinha que afinar a voz pra não ser zoado. Eu odiava ser zoado. Eu sofria bullying. Pô, você era zoado porque sua voz era grossa, cara. Porra, 15 anos, cara. Pô, caraca. Um monte de moleque beleta ainda. 15 anos. Caraca. Eu era zoado justamente pelo oposto. A minha voz até hoje não desenvolveu direito, cara. Essa voz de adolescente rouca aqui. Forever. Tem coisas do meu corpo que desenvolveram muito mais rápido, principalmente a barriga. Já tem uma barriga de um cara casado há 30 anos. Caraca, velho, você vai mesmo entrar nesse mérito, velho. Piadas com casamento. .pnj. PNJ ainda. PNJ, é isso aí. Então, mas eu já era peludo, já, sei lá, eu não tenho barba, gente, mas tirando isso, o resto do meu corpo é todo peludo. Eu era chamado de Tony Ramos. Olha pra você ver, era tenso, cara. Parabéns, cara. Tony Ramos é o melhor. Nossa, é tão original, né, cara? O cara pelo Tony Ramos. Né? E eu fiquei tratando tanto com psicóloga e a fonoaudióloga. Né? Provavelmente naquela época eu não sabia falar fonoaudióloga e nem falar direito. É horrível, cara. Eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar, porque tratar outras coisas. Sabe que eu também tenho uns problemas de dicção, cara, quando eu fico muito ansioso. Principalmente com RS. São meus probleminhas. Eu não tenho tanto sotaque assim de carioca. Eu tenho sotaque, mas eu não puxo tanto o S, tipo, falar S. Sabe? Eu não vou saber fazer. Mas eu não tenho tanto sotaque assim quanto as pessoas do lado do Rio de Janeiro. Mas quando eu fico ansioso, eu puxo muito mais o S. Quando eu fazia aula de inglês e tinha que falar alguma palavra com R. Nossa, maluco, que sacrifício que era. Ainda mais que eu ficava ansioso pelo fato de estar falando inglês na frente de uma pessoa que fala quase fluentemente, né? Que era professora. Aí ficava aquela bosta de não conseguir falar o R cara, direito. o problema, assim, quando tinha trabalho para apresentar, o problema nunca era a professora. O problema era a turma. Gaguejou, fudeu. Mesmo. Cara, não, nossa, na escola sofria muito bullying. Ainda mais. Aí que eu virei meio que aquele cara que fazia o trabalho e deixava de apresentar. Aliás, eu agradeço muito a minha professora de artes, Ângela, que ela que me impulsionou a perder esse medo de falar um pouquinho em público, vai. Eu fiz 2 peças, não peças, era um trabalho que tinha que ser feito em forma teatral, mas não era pra escola toda, era só pra turma.
Até então a gente fazia na sala. E uma eu imitava o Nhonho. Esses dois já viram isso. Lá vem ele, com o negócio do Nhonho. E o outro era o Josuado, que na época bombava e eu sabia imitar. E esse não gravaram, esse foi o melhor. Porque todo mundo improvisou, até eu, e deu certo. Não igual aquilo que eu perdi a cola. O que eu tinha que falar. Pra mim, apresentar as coisas era um sacrifício. Porque assim, eu também sofria bullying na escola, então... Só que o pessoal na minha escola, quando tinha a professora na frente e tal, as pessoas respeitavam um pouco mais. Mas mesmo assim, eu não tinha tanto problema assim por fala. Lá o pessoal usava mais outras características. O que eu acho muito engraçado, porque tipo, acho que pra quem não sabe, eu tenho um dedo a mais em cada mão e em cada pé. E nunca me zoaram com isso. Eu não sei se é porque, sei lá, era... Sério, nunca me zoaram. Pelo menos não dentro de sala de aula. Cara, eu não sei se era tabu, se o pessoal ficava com medo de zoar, tá ligado? Mas pelo menos com isso, nunca me zoaram, não. Algumas vezes, assim... Quando eu conheci uma pessoa ou outra, por exemplo... Eu lembro muito que quando eu tava no jardim de infância... tinha um pessoal mais velho, né? Tava na mesma escola. Era tipo assim, jardim, alfabetização, primeira, quarta, se não me engano. No mesmo turno, né? Aí um garoto, ele viu. O moleque fez sinal da cruz. Cara. Até porque... Eu não sei se aqui é porque... Por causa da cidade ser um pouco religiosa. Ou se é por outra coisa, mas sei lá. Deve ser zoeira. Não sei assim. Se era zoeira, cara. A expressão no rosto dele de cagaço foi real. Meu Deus. Por que você não falou? Terror. Por que você não falou pra ele que você tinha 6 em todos tipo, dos 2 pés e 2 mãos? Sei lá, cara. Ele devia achar que você tinha 6 nas mãos e 6 em um pé. Aí ficava 6. Aí o cara eu nunca parei pra pensar nisso. Ele já viu seu pé? Acho que não. Ele deve ter desconfiado. Não, cara. Eu não sou igual essas meninas da internet que gostam de vender foto do pé. Ou água de mijo. Não vamos entrar em detalhes. Mas enfim, cara, eu, sei lá, não pensei em muita coisa, só fiquei triste, eu era criança, tá ligado? Então, qualquer coisinha era motivo pra você ficar bolado, etc. Hoje eu já nem ligo, cara. Por exemplo, aquela pessoa que falou lá, ai, eu tenho, como que era? Qual que foi, Mandu? Eu tenho horror a quem tem fobia. Aliás, essa pessoa, ela não deveria nem andar na sociedade, né? Porque tem preconceito com uma coisa que pode ser, sabe? Qualquer anomalia do corpo, você não tem como controle, cara. Você devia achar até engraçado. Cara, não engraçado de zoar, mas tipo assim, você falar, pô, o cara é diferente. Agora, tudo bem, uma deficiência que altera o rosto, alguma coisa assim, você tem que, no mínimo, respeitar, né? Não é o caso do Lucas. O Lucas, pelo menos, o rosto dele não tem um dedo. Mas... Por mais incrível que isso pareça, por mais que eu nunca tenha realmente alguém implicado de fato com a minha mão em situações assim muito constrangedoras, eu tenho uma certa ansiedade sobre isso. Porque, tipo assim, eu tive a opção de fazer cirurgia. Meus pais que estavam tentando, eu não sei se direito a história, mas tipo assim, eles queriam fazer pelo Estado, alguma coisa assim, que eu acho que ajuda, ou não sei se apaga, eu não lembro detalhes, faz muito tempo. Só que assim, eu não gosto das pessoas indo me perguntar sobre isso. Isso me causa ansiedade, de verdade. Então, quando eu tô em público, provavelmente vocês vão me ver com a mão no bolso. As 2 mãos no bolso. Achei engraçado, porque quando eu fui pra BGS, e eu encontrei com a Larissa lá na BGS, que é uma amiga nossa, ela ficava me corrigindo, ela me corrigiu algumas vezes. Eu ficava botando a mão no bolso durante a BGS, no meio das pessoas. Então, assim, causa uma certa ansiedade, né? Sim. Nervosismo, né, cara? Nervosismo. É que, tipo assim, cara, é um pouco... Nem todo mundo liga pra isso e tal, eu também não ligo tanto, mas pra mim, que eu não consigo falar por causa do meu tipo de sociedade, eu não consigo
em alguns ambientes, falar com qualquer um que vier falar comigo, eu fico muito nervoso. Pra mim é complicado, cara. Porque se a pessoa que eu não conheço vem falar comigo sobre uma parada que já me deixa um pouquinho nervoso, me questionar sobre uma parada e tal, eu vou ficar ansioso, eu vou ficar nervoso, vou gaguejar um pouco. Eu não sou tipo de ficar... mas eu não viro uma metralhadora, mas eu gaguejo um pouco. Eu tenho problema de dicção, etc. Então não é legal, aí eu evito, né? Evito. Na faculdade, principalmente, eu vivo com a mão no bolso. Coisas, né, cara? Não, sabe uma parada? Essa coisa de alguém vir falar com você, eu tenho quando a pessoa pergunta, tipo, faz uma pergunta, tá ligado? Tipo, onde que é tal lugar? E tipo assim, eu não tava pensando naquilo, eu tava pensando em outra coisa, a pessoa chega do nada e eu tenho que forçar o meu cérebro a parar de pensar naquilo e forçar naquilo. E aquilo me dá uma ansiedade depois, sabe? Tipo, eu dei, não, pega a esquerda, depois direita e tal. Aí eu paro e fico pensando, caralho, será que eu falei certo? Aí eu começo a... O cérebro do Júlio chega a fazer aquele tamanho, aquele barulho de aquele barulho de processador, sabe? Aquele barulho de processador. Vamos pro próximo. Foi eu. Pã! Olha! Eu, em 2010, eu era viciado em ficar na internet, jogando, né, a madrugada toda, por causa da minha ansiedade e hiperatividade, né? Elas juntas faziam uma merda. Então, não, pera. Então isso é meio que o seu refúgio para ansiedade? Sim. É o que te acalmava? Sim, eu ficava jogando um jogo do Yu-Gi-Oh! Que tinha... Eu nem lembro o nome mais. Tinha sido lançado, o Rabu, né? E aquilo ali me acalmava enquanto meu pai ia pra Osasco dormir na casa da minha madrasta. Aquilo ali era o que me acalmava durante a noite e eu ficava naquilo. Só que, tipo assim, graças à ansiedade, eu criei outros transtornos. Por exemplo, eu ia dormir muito tarde, acordava muito tarde. Então isso foi causando certos incômodos dentro de casa. Então era ruim. Então era complicado morar com meu pai nessa época. Porque ele não entende, e isso é uma coisa interessante a gente frisar, que às vezes as pessoas que moram com a gente, que moram conosco, costumam não ligar porque a gente tá passando. Eles não entendem que a ansiedade é uma doença mesmo, entendeu? E, por exemplo, os dois aqui, eles sofrem com problemas com a família exatamente por causa de coisas que vêm junto com a depressão e a ansiedade, né? E às vezes eu fico me identificando, eu fico assim, caramba, eu lembro quando eu passava por isso também. Então é bom você ter hobbies em casa, e a gente já falou disso em outros podcasts, porque o hobby, ele meio que te tira das suas crises de ansiedade. Você, por exemplo, pode começar a escrever e se acalmar e diminuir um pouco a sua taxa de ansiedade. Só que às vezes a ansiedade está tão alta que você não consegue fazer porra nenhuma, né? E às vezes você só quer se esconder, cara. Você só quer ficar num cantinho e pensar na sua vida, saca? E é difícil. Sabe uma coisa que eu reparei sobre essa coisa de se esconder? Pra mim não funciona muito mais. Você já tá avançando o seu grau, né? Não funciona muito. Eu descobri que a minha ansiedade, ela pelo menos eu consigo amenizar ela muito mais quando eu paro de ficar, tipo, olhando pro teto e vou fazer alguma coisa. Por exemplo, jogar videogame. Por exemplo, vir aqui pro Discord. Quantas vezes eu não tava mal, vim aqui pro Discord e, tipo assim, tava muito mal, ponto de não querer falar, e quando eu saía do Discord eu saía rindo. Então, tipo assim, videogame é a mesma coisa. Bem mal, parava pra jogar videogames, quando acabava, já saía bem mais aliviado. Eu já não consigo mais tive uma crise de ansiedade, pegar e ficar na minha, assim, completo escondido. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que, sei lá, conversar com alguém, senão pra mim fica ruim. Piora. Uma alternativa pra própria ansiedade. Eu antes funcionava e agora não funciona uma coisa,
ele conseguiu achar outra coisa pra poder fazer. O que é meio engraçado pra mim, porque, tipo assim, é o que eu falei no começo do podcast, o meu tipo de ansiedade é ansiedade social. Então, às vezes, eu sofro muito de ansiedade quando eu tenho que interagir com alguém ou com um determinado tipo de situação onde tem pessoas. É engraçado isso, né? Eu também eu tenho isso, mas só que isso eu acho que virou mais pro âmbito que eu sou antissocial. Eu já não. Isso já não ataca a minha ansiedade, só eu não quero. Tipo, nossa, vai ter uma festa. Não quero. Obrigado. E é uma coisa que acontece com frequência, né, cara? Você querendo ou não, você vai ter que conversar com as pessoas. Isso vai que gerando um embaraço. Tá legal. Fica calmo, fica calmo. Eu tô calmo. Tô falando pra mim mesmo. O que vocês realmente fazem pra ter uma certa calma? Então, vocês só, tipo, o Lucas joga, Mandu joga. Eu sou o único que não joga. Não, eu não. Eu, hoje em dia, pra lidar com a minha ansiedade, eu mais fico rabiscando, ou eu fico. Ou eu me isolo um pouquinho, boto alguma coisa pra assistir bem baixinho, aí eu fico olhando pros meus gatos, brincando com os meus gatos. Pronto, ter um bichinho ajuda pra caramba na ansiedade, porque a carência do bichinho ajuda você a meio que se acalmar, entendeu? Sim. Eu tenho gatos em casa e eu faço resgate de gatos também, então eu sempre tenho gatos diferentes em casa que eu fico lidando com eles. Então, isso vem a me acalmar. E outra, tem um bichinho, pode ser um cachorro, um periquito, uma calopsita, o que for, que ajuda na sua ansiedade. E outra, pessoa para conversar. Eu estou há 4 meses solteiro, mas tipo assim, quando eu namorava, minha mina vinha pra casa, eu adorava bater papo com ela, cara. Porque, tipo, você precisa às vezes desabafar e uma pessoa que não te julgue pelo que você tá passando, entendeu? Então é importante você também, às vezes, conversar, bater papo. Eu, o Lucas e o Júlio, nós temos esse lance de ficar falando pelo Discord, a gente fala todo dia. Então, às vezes, a gente tá numa crise de ansiedade, a gente vem pra cá e é o refúgio, entendeu? Aqui meio que se torna o clube dos ansiosos anônimos, que na verdade não são anônimos, nos conhecemos. E é assim, cara. Não, então, quando eu tenho crise não só de ansiedade, só depressão bate, tudo vem de uma vez, eu vou pra varanda do meu quarto, fico chorando e do nada minha gata entra miando igual uma louca e deita tipo do meu lado e começa a ronronar igual uma louca. Só ajuda. Então, cara, eu sinto muita falta de ter cachorro. Eu tenho cachorro. Eu tive cachorro durante um tempo maior da minha vida do que, sei lá, sem cachorro. Tava muito acostumado a conviver com um cachorro. Então, tipo, e é uma certa coisa que o Mandu falou e eu parei pra pensar agora. Que, assim, meu cachorro faleceu quando eu tinha uns 18 pra 19 também. Eu não sei se isso tem ligação, mas sei lá, cara, eu sinto falta, muita falta de ter um bichinho. Mas ajuda faz falta, muito, né? cara. Faz, cara, ainda mais quando você tá acostumado. A minha mãe, ela fala que ela não quer mais cachorro em casa, porque a gente não cuida e lá. Mas caraca, cara, eu sinto muita falta. Mas de fato, ela não tá errada não, tem que ter responsabilidade mesmo. São exercícios, né, cara? Quando você, por exemplo, quando você procura um acompanhamento psicológico, o terapeuta, ele geralmente ele vai tentar entender como é que funciona o seu dia a dia para te ajudar, né? Para te dar uma solução, para você evitar suas crises, para você não entrar em parafuso, porque crise de ansiedade, maluco,
É uma parada muito foda, cara. Seu coração acelerar, a sua respiração ficar ofegante, você não conseguir raciocinar, você, por exemplo, sei lá, tem crises, cara, que a pessoa desaparece de casa, cara. Foge, sabe? Você vai encontrar ela, tá andando, sabe, sem rumo. Isso são casos mais extremos de crises, né? Então, tem gente que fuma por ansiedade. Fumantes, já por natureza, são ansiosos, porque o cigarro é uma forma de relaxar, entendeu? Sim, tem um vício. Então, aí já entra o gancho do café. Eu sou viciado em café. Viciado nem tanto, porque eu posso parar e não vou ficar, tipo, loucaço. Tipo, café, me dá café. Ele tá falando que nem viciado, Lucas, você percebeu? Eu tô tomando café agora, então tô suave. Eu paro a hora que eu quiser. Eu ia falar isso agora, eu paro a hora que eu quiser. É que nem o detetive Pikachu. E café em hiper excesso, eu não sou hiper excesso, apesar dos dois acharem que eu faço só uma vez por dia uma garrafa térmica. Se fosse umas 3, 4. E toma sim, tudo claro, sozinho. O café, ninguém gosta do meu café, porque eu faço do jeito certo. Você sabe, peraí, vou pontuar. Sabe como minha mãe faz o café? Ela coloca 8 colheres de pó de café pra uma garrafa térmica. Nossa, que isso, cara. Meu Deus. Eu lembro que um dia... assim, eu nunca gostei de café na minha vida. Só, tipo, sei lá, uns 3, 4 anos que eu tomo café. Assim, desse jeito. O café da minha mãe era nível: eu preciso acordar e ir pra escola. Eu não tô aguentando nem levantar da cama. Cara, o nível do café dela é tipo nível: não consigo beber sem, sei lá, meio copo de açúcar. É tenso. Então, café às vezes causa ansiedade. Então, quando eu tô com ansiedade, tipo, bater ansiedade, corto o café agora. Esse é o momento que eu corto o café. Sabe uma coisa que eu faço pra me acalmar? Eu escuto muito música clássica. Sei lá, eu coloco aquelas playlists do YouTube, sei lá, de 7 horas de música clássica. Acalma. Nossa, se resolve. Chega um nível a acalmar, eu me sinto um vilão estereótipo total. Um vilão inteligente, saca? Estereótipo de vilão nos filmes, e pra ele ser inteligente, tem que escutar música clássica. Mano, Júlio dando aula de ser vilão, aí, parabéns. Eu sou o rei do crime daqui do Brasil e ninguém sabe. Olha ele, cara. Tá legal. Fica calmo, fica calmo. Eu tô calmo. Tô falando pra mim mesmo. As suas ansiedades deixam vocês com insônia louca? Sim. Vamos falar disso? Vamos lá. Não, podem falar vocês primeiro que eu vou deixar o meu por último agora. Pode falar. Pode falar à vontade, pessoal. Agora chegamos no ponto crucial da parada. Então, caras, eu acho que insônia e ansiedade é meio que sinônimo, né? Sim. Sinônimo não. É um cavaleiro e o seu escudeiro. Porque acho que a grande parte das pessoas que tem ansiedade tem pelo menos um pouquinho de insônia. Dificuldadezinha de dormir. Um pouquinho.
Nossa. Vai prosseguindo aí, cara. Podem falar. Eu vou chegar na minha parte, pode ficar tranquilo. Antes de eu começar o meu tratamento quando eu era pequeno, era complicado, cara. Eu virava, 3 noites seguidas. 3 noites... É horrível. Mas também no final do primeiro dia eu já tava me arrastando pela casa. Me arrastando pela rua para andar pra até a escola. Era uma coisa linda. Que beleza. Na escola, eu lembro que eu chegava num ponto que eu tava prestando atenção e eu apagava de olhos abertos, cara. Era muito bizarro. Perturbador isso, cara. Imagina o Júlio. Nossa senhora, que pesadelo, cara. Eu tô imaginando o Júlio com aquele olhar fazer aquele barulho de internet de escada. Não é que internet de escada, é aquele barulho quando o Windows faz logoff. Aí fica só a tela de bloqueio, tá ligado? Aquela parada. Aquela parada tipo DVD, saca? Só que nos olhos, né? O olho fazendo isso. Nossa, que bizarro. Que bosta. Agora vamos falar eu. Eu não durmo direito por causa da ansiedade. Deixa eu ver. Desde 2008. Parabéns, Wander. Eu não sei o que é dormir direito. Eu dormi por 3 anos enquanto eu morava no Rio de Janeiro. Eu consegui dormir normal, sabe? Que nem uma pessoa legal, mas eu voltar para São Paulo, minha vida voltou normal, saca? Eu voltei a não dormir. E eu não sofro com os malefícios de não dormir. Só que assim, por exemplo, se eu ficar 2, 3 semanas dormindo muito mal, que é o que eu costumo dormir, aí quando eu chego um dia ou 2, assim, eu consigo dormir uma noite inteira, saca? Às vezes eu tô conversando com os garotos aqui e eu, desmaio, entendeu? Tá meio que assim. Isso, é uma loucura. Antes chama Mandu? Antigamente eles chamavam, hoje eles não chamam mais. Não, a gente chama, eles já cara. vão, Você que eles não me acorda. ficam. Você não acorda mais, cara. Então, é horrível. Então, eu deveria tomar remédio? Deveria, né? Pra dormir. Mas eu prefiro não usar esse tipo de droga, não. Uma maconha poderia resolver? Talvez, mas eu não sou maconheiro, cara. Não sirvo pra isso. Segue o jogo. É o programa. Então, é foda, cara. Não aconselho vocês a não procurar o médico. Pra mim, a ansiedade... Tá caceta, eu tô maluco. Pra mim, insônia, ela vem dia sim, dia não, 5 dias não, daqui a 2 dias eu quase não durmo. Sei lá, é muito bizarro. Eu não tenho uma sequência, hoje eu não durmo, hoje eu não durmo, hoje eu não durmo. Não é assim pra mim. A minha insônia, sei lá, ela vem com os picos de ansiedade. Então, por exemplo, essa madrugada agora, eu fiquei acordado até quase 4 horas. Eu falei com o Júlio que a gente tava jogando aqui e tal, aí ele foi dormir. Eu fiquei mais 1h30 praticamente jogando depois que ele foi, e ainda fiquei assistindo Looney Tunes no meu celular quando fui deitar, porque isso é uma das coisas que eu faço quando eu tô com muito sono, com muita falta de sono. Eu pego um desenho qualquer desse e fico assistindo no aplicativo. É uma boa alternativa também, assistir um desenho faz bem. E joga pra sair um pouco dessa ansiedade bizarra, cara. Por exemplo, Coragem, o Cão Covarde é um símbolo de personagem ansioso. Demais. Falando de desenhos, vou levar um... É demais o nível de ansiedade dele. Pois é. E ele representa, querendo ou não, ele representa muitas pessoas que sofrem de ansiedade. Principalmente com esse negócio de medo. Porque a pessoa que tem muita fobia, muito... como é que se diz? Medo, né, das coisas, também sofre de ansiedade, cara, por causa dessas paradas. E que eu acho que realmente é o limite. É quando a ansiedade não me deixa fazer nada. Eu já acho que é o limite. Eu não costumo chegar nesse nível,
Assim, só com ansiedade, eu acho que pra chegar nesse nível normalmente, vai. Tem que ter outros fatores. Mas se ansiedade, só ela, só essa merda me fazer um nível pra eu não fazer nada, eu já acho, tipo, não, cara, tá ruim, não dá. Pra mim, a minha ansiedade normalmente é nesse nível. De não me deixar fazer as coisas. Cara, é o que eu sempre falo. Véi, pra mim, ter que ir daqui da cidade onde eu moro até a cidade onde eu estudo, semanalmente, pra mim já é um sacrifício muito grande quando eu tô ansioso. É certo que, tipo assim, durante ou chegando lá eu vou ter uma crise de ansiedade. Porque, sei lá, cara, eu não sei o que acontece. Eu fico mais receoso, mais medroso, não sei. Não sei, tipo, chegar lá e o professor dá um trabalho muito difícil, o ônibus dá defeito no meio da estrada, esse tipo de coisa. A ansiedade afeta isso também. Então, cara, coisa básica que é tipo a viagem de 1h30 se transforma em uma coisa complicada, né? Uma coisa complexa. A minha ansiedade é nesse nível. Às vezes eu tô aqui, tem que fazer, sei lá, tipo, a capa do podcast. Pra mim já é uma coisa que impede de fazer. Quando eu tô com ansiedade atacada. Então, a minha normalmente é assim. É alta nesse nível. Pra mim já é um... E atrapalha, hein? E como atrapalha? Sim. Atrapalha demais, cara. Então, pra mim, eu acho que eu caminhar um pouco ajuda, sabe? Tipo, eu sair de casa, tipo, sei lá, até mesmo pegar um ônibus, atravessar a cidade pra ir na casa da minha tia, eu acho legal. Se eu tiver sozinho. Se eu tiver com alguém, já acho meio... Ter que ir conversando. É que nem a parada de fazer exercício diariamente. No começo desse ano eu tava fiquei fazendo durante 2 meses, janeiro e fevereiro. Consegui fazer e até emagreci. Eu cheguei a 92 quilos de novo. Aí beleza. Tá. Aí um dia eu passei mal, fiquei gripado. Aí tipo uma semana gripado, passando mal, não consegui, etc. Aí tá. Na outra semana eu vou fazer ansiedade. Acabou. Na sua cara! Quem disse que eu não conseguia levantar da cama pra poder fazer? Buia! Sei lá, cara, é muito. A ansiedade é uma parada muito bizarra. Porque, assim, ela não é que nem depressão que você fica desanimado. Não, você fica nervoso pra fazer a parada. Muito, muito nervoso. Não é só nervoso, né? É um nervosismo, assim, que não é explicável, sabe? Não dá pra explicar o nível dele. É aquela vontade, às vezes, que você tem de pegar a cabeça e começar batendo no concreto. Nossa. Não façam isso, pessoas. Isso não é legal. Faça isso, vai machucar, vai sair sangue, você pode machucar. Você pode machucar. Tá legal. Fica calmo, fica calmo. Eu tô calmo. Tô falando pra mim mesmo. A gente falou bastante já sobre ansiedade, mas vamos deixar esclarecido que se alguém que está ouvindo o podcast notar esses sinais que nós comentamos aqui, ou algo semelhante, de um coleguinha, ou deles mesmos, né, de si próprio, procura um psicólogo. A gente já falou isso inúmeras vezes aqui hoje no podcast, mas é interessante você realmente procurar. Reserva um tempinho, uma meia hora, faz uma consulta e começa a fazer um acompanhamento, porque é legal você se conhecer, porque a partir do momento que você tem uma crise de ansiedade,
você tá abrindo a porta para muitas outras coisas piores, né? Muitas outras coisas piores. Que podem, sabe, ocasionar crises depressivas horrendas. E temos aqui um exemplo claro de pessoa depressiva que sofre de uma depressão crônica, que é o Lucas, né? É uma coisa que é difícil você viver o tempo todo com esse malefício. E com ansiedade, pode ter certeza, é uma experiência muito pior. E sabe por que isso aconteceu comigo? Porque eu não tratei direito. Exato. Olha que legal. Que eu não procurei, eu não fui atrás de um especialista, de alguém que pudesse me ajudar. Aí, ó, que legal. Tem direto recaída aí. Ô, Lucas, você tá com essa cara de bunda aí? Parece comer uma azeitona estragada. Pior que azeitona é bom. Sei lá, tive recaída. Tô triste aqui com a bunda no murcha por causa disso. E isso é só exemplos, nós estamos apenas falando de exemplos pessoais, né? Sim. E assim, a gente falou de uma forma bastante séria em alguns aspectos, sim, mas a gente tá tentando falar de uma forma mais descontraída para que as pessoas entendam que nem sempre nós podemos ser sérios. Quer dizer, ao contrário, nem sempre podemos ser engraçados. Nós temos que falar às vezes sérios porque nos levem a sério. E é difícil vocês me verem dessa forma, falando com vocês, de uma forma bem mais, sabe, sóbria. Geralmente eu tô sempre fazendo uma piada ou coisa do gênero, mas hoje não tem como a gente falar disso e botar uma porrada de piada, porque é um problema sério. E a gente vai falar outras vezes em podcast sobre outros problemas que podem estar no seu dia a dia e você vai ter que procurar uma forma de lidar com isso. E, por exemplo, lidar com a morte também é uma coisa que muita gente não consegue. E quem sabe a gente possa falar disso mais pra frente. Falar as formas que a gente encara a única verdade da vida a única certeza da vida, né? Um dos jeitos de você procurar ajuda vai no posto de saúde. Talvez eles não tenham um psicólogo, normalmente não tem, mas eles podem talvez te dar uma dica. Em algumas cidades tem psicólogos gratuitos. Você pode ligar pro CVV, lá eles podem, a maioria tem tipo uma lista de lugares onde fornecem um acompanhamento psicólogo, que não precisa só tipo, nossa, eu tô no limite. Não, você pode estar acompanhando mesmo você não estando tipo tão no limite, mas só uma ansiedade e tal. Você liga, eles podem como fala, tipo, fornecer uma lista, né? Se você vê se na sua cidade tem um tratamento gratuito para isso, você liga lá e eles vão te fornecer o endereço. Talvez tenha. Eu sei que os lugares principais que eu sei que tem, que eu sempre ouvi que tem, São Paulo, Belo Horizonte, sempre tem. Aí você vai ter que ligar mesmo pra lá pra saber se talvez na sua cidade tenha. Não deixe de acompanhar o que você sente dentro de você.
Tá legal. Fica calmo, fica calmo. Eu tô calmo. Tô falando pra mim mesmo. Bom, galera, encerrando aqui o podcast por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse papo sério mas só que um pouco leve, de uma forma bem mais leve, na verdade. E nós esperamos que vocês tenham gostado. Deixe o seu feedback aqui com a gente. E se vocês gostaram do papo, pode pedir de novo que nós voltamos ao assunto, vamos falar de uma forma mais aprofundada e vamos levar o máximo de informação que vocês precisem e que queiram que a gente, sabe, veicule para vocês. Eu não sei se essa palavra existe, mas é isso. Isso aí. E não se esqueça de seguir o Sucata Nerd nas redes sociais. @ Sucata Nerd em tudo. Instagram, Twitter e Facebook. Também siga a gente nas redes sociais. O Lucas, o Mandu, eu. Tá tudo aí na descrição. É só seguir, gente. Segue. Não custa nada. Tudo isso é pra ele pegar meu seguidor. Caramba. Então, só me segue, gente. Não segue os outros, não. Se inscreva no canal do YouTube, ativa o sinalzinho lá, aquele sinalzinho do lado de inscrever, sabe? É, isso aí. Sininho. Pô, sininho. Peter Pan, tá ligado? Eu não cuido do YouTube, quem cuida é você. Eu tô cagando e andando pro YouTube. Essa é a verdade. Meu Deus. Beleza. Não que isso, não que a gente estivesse ganhando algum dinheiro daquilo, né? Mas tudo bem. Mas tá minando as probabilidades disso acontecer. Se você tem alguma experiência com ansiedade que você queira contar pra gente, deixa aí nos comentários do YouTube ou nas nossas redes sociais mesmo, no Instagram, se você estiver ouvindo isso por outra mídia, pelo Spotify, Cashbox e pipipipopopó. Manda e-mail também. Manda Fale e-mail, com também tem e-mail. @gmail.com. Tá na descrição. O importante é que vocês avisem daí que vocês estão ouvindo a gente e a gente continue produzindo aqui o podcast. Importante, muito importante. A gente sabe que tem gente ouvindo. Só que essas pessoas que estão ouvindo não interagem com a gente. Olha que legal. Enfim, deixa seu feedback aí, fala pra gente o que tá legal, o que não tá legal. É importante porque, né, podcast iniciante, vamos botar assim. Vamos supor que somos iniciantes. A gente não é, mas vamos supor. Tchau, então. Acabou, pessoal. Um abraço pra todos vocês. Obrigado, você. Que milagre, acabamos antes de 1h da manhã. Antes de meia-noite, cara. Antes das 11. Isso porque eu cheguei cedo, tá vendo? Olha só que maravilha. Você tá vendo que o problema é você. O morro tá muito quieto. Ninguém tá catucando no radinho. Gente, obrigado por você que escutou até agora. Um beijo. Isso aí. Um abraço também. E a RVD. Isso aí. Tchau. Tchau. Tchau.